Olá, a gente vai ver hoje os textos que programamos para o dia 5 de março. Os textos são os seguintes: Mateus 7, Êxodo 37 e 38 e Provérbios 17. Certo? Querido Senhor, abençoa o nosso dia, Senhor. Esteja conosco cada momento. A gente vai enfrentar nossas dificuldades do dia a dia, que o Senhor esteja no nosso coração, que tudo saia de acordo com a tua vontade, que a gente possa te alegrar também com as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas ações. Que o Senhor se alegre por causa da nossa vida. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus 7 vai de 1 a 29. Mateus 7, 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Obrigado, Senhor. Vamos ver Êxodo 37 e o 38. Êxodo 37, 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados, era o seu comprimento,
de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora. Cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas galetas, e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastias saíram dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices no formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastias que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastias que saíam dele, e ainda uma maçaneta com 2 outras hastias que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastias que saíam dele. Assim se fez as 6 hastias que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastias eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas, as suas espivadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as partes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as 6. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Vou falar de novo, 37, 29. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar os 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze.
Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos das grelhas de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e suas 20 bases eram de bronze, e os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente, havia cortina de 50 côvados. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O resposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 70 e 30 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta, da tenda da congregação e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Vamos ver agora Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas.
O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém as palavras excelentes. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte, terá o seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à tona separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repressão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que o condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que serviria o dinheiro? De que serviria o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo o direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Obrigado, Senhor. Que a gente possa reler, que a gente possa meditar, que a gente possa declutir a Tua palavra, que ela possa entrar na nossa vida, que ela possa ser entendida, que ela possa ser aplicada em cada coisa que eu estou fazendo, em cada ação nossa. Obrigado, Senhor. Fique conosco. Em nome de Jesus, amém, Senhor.